Shalom, irmãos. Graça e paz, podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Efésios. Então eu queria que os irmãos já abrissem comigo. Capítulo 1. Nós vamos ler uma boa parte desse livro. Enquanto os irmãos procuram, o livro de Efésios ele foi escrito por Paulo. Foi escrito enquanto ele estava na prisão. Se tem dúvida quando ele exatamente esse momento, se foi quando ele estava na prisão em Roma, ou se foi ele estava na prisão em Éfeso mesmo. Mas diferente das outras cartas que Paulo escreve, ele não é uma carta específica, como aos Colossenses, ele escreve exatamente para a igreja de Colossos, e até ele responde alguns termos, né, como aquele tudo me é lícito. Então Paulo responde, tudo pode ser lícito, mas nem tudo me convém. Essa não é uma carta específica para a igreja de Éfeso. Ela foi enviada para lá, mas com o intuito que ela circulasse todas as igrejas da Ásia, né? Então, ela tem esse caráter um pouco mais geral. E logo no começo aqui, Paulo se dá as credenciais, né? Diz a saudação. E ele já começa a apresentar qual que é o propósito da carta, que é o plano da salvação. O que significa o plano da salvação quando nós falamos? Deus criou a humanidade para ter um relacionamento com ela. E o relacionamento ele só é verdadeiro quando há liberdade de escolha. Quando as pessoas podem decidir participar desse relacionamento ou não. Então, Deus dá o livre-arbítrio para o homem para que ele possa escolher servir a Deus. E isso também dá o direito ao homem de fazer as escolhas erradas que o afastam de Deus. E quando o homem ele decide por se afastar de Deus, ele toma a mesma decisão que Satanás tomou, que era ser o seu próprio Deus. Então, por isso que o pecado afeta tanto o ser humano, afeta tanto a humanidade. Então, quando nós somos salvos, que nós falamos, a pessoa ganhou a salvação, agora eu sou salvo, nós estamos falando que não somos salvos do mundo, somos salvos da tempestade, das situações, mas nós somos salvos da própria ira justa de Deus. Porque nós atentamos contra a sua santidade, contra a honra de Deus. Então, por que Jesus tinha que morrer? Porque qualquer outro homem, qualquer ser humano que morresse, ele ia morrer simplesmente pelos seus próprios pecados. Porque todos somos pecadores. Então, era necessário que o homem justo, sem pecado, morresse. E não havia esse homem justo, por isso que Jesus encarnou e se manifestou. E morreu pelos nossos pecados. Amém? Então, dessa forma, a justiça e a ira divina são satisfeitas no próprio Deus, em próprio Jesus. E a morte de Cristo, ela não é um plano B. Deus fez as coisas e o homem decidiu pecar e agora Deus tem que arrumar. Não, isso foi desde o princípio, foi assim. Agora vamos ler Efésios 1, do 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus, assim, o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Verso 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando criram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Verso 19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos.
é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Isso significa, meus irmãos, que a salvação, todo esse plano de salvação é para a glória de Deus. Deus fez tudo isso para louvor e honra, glória do seu próprio nome. Amém? Vamos continuar lendo 2 a partir do 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos com Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou em nós, em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, como na semana passada a gente ouviu a pregação da Esté, que o testemunho é importante, aqui no verso 7 fala para apontar para as eras futuras a glória. Então, aqui a gente está numa era futura, falando do que Deus fez na vida dos apóstolos, do que Deus fez na vida da igreja. E assim também, a partir da nossa vida, daqui para frente, as pessoas vão olhar para trás e que elas possam ver testemunho da nossa vida e falar, nossos filhos podem falar, não, meu pai servia a Deus, meu avô servia a Deus, ele fez isso, ele fez aquilo, para louvor da honra e glória do Senhor. Amém? Então, nós somos obra-prima, nós fomos criados de Deus para um propósito. E esse propósito é realizar essas boas obras. Então, as boas obras não são para que alcancemos a salvação, como nós lemos, mas elas são resultado da nossa salvação. Nós somos salvos, Deus nos muda, nós transforma nosso coração, então nós podemos praticar boas obras. Nós temos agora a graça de Deus agindo na nossa vida, então podemos amar verdadeiramente o nosso irmão. Agora podemos fazer uma coisa sem egoísmo, sem pensar no que eu vou ganhar de volta. É através de Cristo, do que Ele faz na nossa vida. Amém? O próximo trecho aqui da carta, Paulo ele vai começando a explicar como que a gente consegue fazer essas boas obras, que é através da união. Vamos ler o 2 a partir do 14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu gentios e judeus em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então, aqui, Paulo está mostrando que agora não há mais uma inimizade entre aqueles que
seguiam a lei, que eram judeus, e os que eram gentios, né, que somos nós, que não tínhamos essa lei. Por quê? Os judeus eles se apegavam a essa tradição, às leis, para se justificar, essa questão das obras que a gente estava falando. E nós não tínhamos acesso a Deus porque nós não tínhamos esse relacionamento, nós perdemos esse relacionamento. Aí agora, Paulo está falando que através da manifestação de Jesus Cristo, da sua morte e da sua obra na cruz, agora nós temos essa ligação de volta com Deus. E, inclusive, os judeus agora não têm mais o que fazer através das leis, não tem através das tradições, mas porque a lei e as tradições se manifestaram em Jesus Cristo. Então, nossa vida como igreja, sejam judeus ou gentios, se resume em Cristo. Amém? E quando nós entendemos que não há mais essa separação, não deve haver muros que separam a igreja, nós começamos a entender qual é o plano da revelação de Deus. O capítulo 3, do 10 ao 13, diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Este era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Então, Deus trabalha na nossa vida, inclusive nas situações difíceis. Através das provações, Deus se manifesta. A graça de Deus, quando nós somos tentados a cair em pecado, ela não é só para nos ajudar quando já caímos em pecado. A graça ela também se manifesta para que nós não caiamos em tentação, que nós não pequemos contra o Senhor. Amém? E entender esse princípio é a chave para nós crescermos espiritualmente. Agora, continuando no verso 15, diz assim: quando penso tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderemos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E assim, quando a gente tem esse crescimento espiritual, a gente começa a entender alguns outros princípios. Agora a gente vai falar agora sobre a unidade no corpo de Cristo. No capítulo anterior, a gente leu que a unidade ela era impactada por diferenças, né, de muro que separavam os povos. Mas agora a gente vai ler sobre união, e é uma forma que Paulo coloca de prática para a gente agir. Não é uma coisa genérica que a gente só lê, que é bonito. É muito prático. Vamos ler, irmãos, do 4, 1 ao 5. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito,
ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Agora o verso 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a antiga natureza e de seu modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandone a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia. Desculpe, irmãos. Para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Essa palavra, quando a gente fala... É muito sério quando a gente vem pregar, porque a palavra ela fala conosco primeiro. E é bonito trabalhar de Deus, que às vezes a gente nem pensa em vir pregar, a gente não pensa que é um ministério, se talvez fosse um ministério nosso, mas quando a gente vem aqui em cima, a gente aceita a responsabilidade, a gente começa a perceber coisas que de outra forma a gente não perceberia. Então, muitas vezes eu já li esses trechos e aí você passa a apontar defeitos na vida do irmão. Sendo que a palavra, ela vem primeiro para a gente, deve trabalhar na gente primeiro. Então, quando a gente está falando, sejam humildes e amáveis, então a gente não pode falar para o outro, seja humilde, seja amável. Mas eu sou humilde, eu sou amável. A palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes, que separa juntas e medulas. Mas não é para a gente usar no nosso irmão. É para usar na gente. A palavra de Deus tem que ser usada para matar a nossa carne, as nossas vontades. E assim a gente consegue viver em unidade. Assim a gente consegue viver em amor. Assim a gente consegue cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. E assim, o que vai acontecer? Verso 5, capítulo 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. E aqui o capítulo ele segue com uma série de outros exemplos práticos. Ele fala de maridos e esposas, fala do patrão e do empregado, do servo e do seu senhor, dos filhos e pais, da armadura de Deus. Mas eu queria deixar essa ideia para os irmãos. Queria deixar esses princípios de unidade, temor no Senhor e de amor a Deus e sujeição ao próximo. Amém? Então, eu queria encerrar com a saudação final de Paulo, que ele, no capítulo 6, versos 23 e 24. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê amor e fidelidade.
Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.